Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e que fica gravado aí nas mídias em que o MAP participa, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Cada um acessa, tem uma preferência, né, de acesso. Então é um prazer grande estar aqui com vocês para juntos a gente refletir sobre mais um tema. E o tema que eu escolhi para hoje é o da espiritualização da humanidade. Nós sabemos, na doutrina espírita, que o mundo está vivendo um momento complicado, que existe uma programação espiritual para o planeta, para ele passar para uma nova fase, que a gente chama de regeneração. O que seria a regeneração? Seria uma fase do planeta onde os espíritos muito resistentes ainda em vivenciar a lei de amor, que praticam o mal em larga escala, esses espíritos gradualmente vão sendo afastados do planeta. Eles desencarnam, vão para as esferas espirituais da Terra e daí são retirados para as esferas espirituais de outro mundo, onde lá gradualmente eles vão reencarnando, esquecidos do passado, como acontece com todos nós, tendo uma chance de recomeço, mas esse outro mundo para o qual eles são exilados é um mundo mais primitivo, sem a tecnologia, um mundo no início da sua formação. E lá eles vão encontrar povos primitivos daquele mundo, oriundos daquele mundo, e vão, com o conhecimento que eles levam, auxiliar no progresso daquela humanidade. A Terra, livre desses espíritos muito violentos, sente uma grande mudança, porque além do afastamento desses espíritos muito violentos, vem também, numa programação da espiritualidade, espíritos de outros orbes, só que espíritos de orbes avançados, que reencarnam e trazem novos conhecimentos, uma nova visão da vida, e a Terra tem uma mudança, então, radical. E quando isso acontece com os mundos, há uma grande mudança na sociedade desse mundo. O momento que a gente está vivendo é um momento de muita turbulência, porque muitos dos espíritos que estavam há séculos sem encarnar, esses muito voltados para o mal, estão tendo a sua última oportunidade. Então a gente vê claramente esse choque entre as pessoas que já fizeram algum progresso e aquelas que ainda vivem como se estivessem na Idade Média. Vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral. Como a sociedade parece, às vezes, que enlouqueceu. Tem sido frequente esses ataques em escolas, em creches, pessoas que entram numa escola e matam crianças, matam quase que bebês. Isso é muito chocante para nós. O lado bom disso, se é que a gente pode extrair algo de bom disso, é que justamente esse nosso choque, a nossa aversão a esse tipo de coisa, mostra o progresso da humanidade, porque a esmagadora maioria das pessoas fica chocada com isso. Só que, no passado, alguns séculos atrás, isso era normal. Os povos, estavam sempre se degladiando, invadiam as aldeias, estupravam as mulheres, matavam as crianças, matavam os velhos, ficavam com o que interessava a eles. E isso mostra para nós o grau de maldade que ainda existe no coração de muitas pessoas. Como é difícil o trabalho da espiritualidade para dobrar esses espíritos. Por isso é que precisa haver essa separação. Eles irem para uma outra escola, outro mundo, onde vão desenvolver lá aquilo que não conseguiram desenvolver integralmente aqui. As qualidades morais, o coração mais amoroso. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. E vocês devem estar
cansados, né? Chocados com a violência. Vocês não se sentem mais sensíveis às coisas, aos animais, ao sofrimento dos animais? O que traria felicidade para vocês hoje? Não seria ver um mundo feliz, sem violência, onde as crianças, as pessoas pudessem sair à rua sem preocupação nenhuma? Porque já um mundo onde não existe essa coisa de alguém ser assaltado, alguém ser assassinado. Isso é um mundo de regeneração numa etapa mais avançada. Nós vamos ingressar em regeneração, mas alguma dessas coisas ainda vão acontecer durante um tempo, porque a separação é gradual. E a gente considera que a Terra entrou em regeneração quando? Quando esses mais voltados para o bem forem maioria, mais de 50%. Por enquanto não é. Mas à medida que forem afastados os muito violentos e a chegada de espíritos mais evoluídos, nós vamos atingir essa maioridade, vamos dizer, de espíritos voltados para o bem. Disse Emmanuel que isso aconteceria por volta de 2057. Eu comentei nos programas anteriores sobre essa situação, esse choque, porque não são apenas os encarnados que estão, vamos dizer, colocando para fora as suas imperfeições, a sua maldade. Ainda existem muitos espíritos desencarnados. E nesse momento de turbulência, os desencarnados atacam os encarnados. Então nós vivemos também uma situação de uma espécie de uma obsessão coletiva. Grupos que comungam com certas ideias, que se afinizam com os espíritos que estão nas trevas, nos umbrais, às vezes nos umbrais mais densos. E é isso que dá esse choque, essa condição de muita diversidade de sentimentos e choque, né, de ideias no mundo. Na verdade, conforme eu já comentei, não existe uma batalha espiritual, bem contra o mal. O que existe são os espíritos de luz mergulhando nas trevas. E esses espíritos que sabem que vão ser separados, exilados, muitos deles que se consideram donos da terra, se rebelam e atacam. E isso é permitido por motivos que eu não vou citar aqui. Então, o momento é muito aquele de vigiar e orar, e daí esse tema, espiritualização da humanidade. Vocês se consideram espiritualizados? O que seria isso? Não é bem ter uma religião, seguir uma religião, mas é, sobretudo, ter uma visão diferente da vida. Qual é a visão da vida que vocês têm? O espírita, ele tem como obrigação ver a vida não apenas nesse período entre o berço e o túmulo. Nós vemos a vida de forma ampla antes de nós nascermos. Nós sabemos que tivemos várias passagens no plano físico, ocupando outros corpos, com várias pessoas, várias famílias que nós formamos, muitas passagens pelo plano espiritual também, só que, pela condição da Terra de um mundo inferior, e isso eu também já comentei, estou apenas relembrando, o que acontece? Muitas das nossas passagens pela vida espiritual não foram muito bem aproveitadas, porque nós não estávamos muito lúcidos, muito despertos para a realidade espiritual. A vida espiritual, para espíritos muito embrutecidos, ela é muito parecida com a vida física. Então você vê nos umbrais os espíritos fazendo as mesmas coisas que faziam aqui. Se você pega como referência uma colônia como o nosso lar, o pensamento já muda. O espírito volta seus pensamentos, seus sentimentos para outros valores. Já enxergam a vida de outra maneira. O espírito já almeja conhecer novas coisas, diferente daqueles que ficam séculos e séculos nos umbrais, satisfeitos no domínio, no poder, no mal, na conquista, em dominar os outros, em fazer mal aos outros, a se vingarem daqueles seus desafetos. Então, nós temos no mundo hoje os espíritos
despertos, aqueles que já têm consciência da sua espiritualidade, voltando o pensamento para o alto, e aqueles que estão dormindo, que, mais uma vez, vão desencarnar e não vão aproveitar a sua passagem pela vida espiritual, como, por exemplo, o André Luiz está aproveitando, porque essa era a condição do André Luiz, né? Ele foi um médico aqui na Terra, ele não tinha esse nome, foi até um médico muito conhecido, famoso, fez muitas coisas boas no campo da medicina, mas moralmente ele tinha muitos problemas. E isso levou a sofrer durante 8 anos no umbral, até ele despertar. Quando ele despertou, e ele já devia estar mais preparado para isso, muitas coisas são reveladas para ele. E ele se toca, ele tem aquela grande mudança. De repente, André Luiz começa a ver a vida de outra maneira. Um mundo que ele não conhecia, porque mentalmente ele sempre se fechou a esse mundo. Porque se nessa última encarnação, e na última encarnação nós somos sempre a melhor versão de nós mesmos, se mesmo assim ele sofreu durante 8 anos, imagina nas desencarnações anteriores o que ele não sofreu, né? Embora fosse muito inteligente. Então, a espiritualização da humanidade, vamos trazer para o caráter individual, é a espiritualização de cada ser humano. Cada um de vocês, e vocês que estão assistindo o MAP, com certeza já despertaram para essa realidade espiritual. A gente precisa entender a vida de outra maneira e precisamos viver de uma maneira compatível com a nossa crença, sermos assertivos, procurarmos praticar aquilo que a gente estuda, que a gente acredita, que a gente aprende, para não incorrer desse erro de sermos teóricos do Espiritismo, sabe tudo da vida espiritual, mas ainda tem uma conduta que não condiz com aquela que o Cristo nos deixou como referência, uma vivência no amor, na benevolência, na indulgência, no perdão, nos vermos como uma grande família humana. Certa vez Jesus estava falando para um grupo numa residência, estava lotada, e chega a mãe de Jesus com alguns outros e falam para Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus responde para eles: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus ali não estava renegando nem Maria, nem os outros que estavam com ela. Ele estava dizendo para eles o seguinte: vocês todos eu amo como amo minha mãe, como amo meus irmãos. Vocês são iguais para mim e perante Deus como filhos de Deus. Eu amo a todos vocês. Isso é que Jesus quis dizer. Então, todas as lições que Jesus deixou, a gente tem que tentar incorporar, para nós não sermos também teóricos do Evangelho. Tem gente que sabe tudo da Bíblia, só não pratica, né? Faz discursos, palestras, e na hora de você ver a conduta da pessoa, não tem nada a ver com aquilo que ele prega, né? E esse é o drama de todo mundo que fala, que dá palestra, até eu aqui na minha posição. Então eu tenho a obrigação de tentar viver aquilo que eu falo. É lógico que eu tenho imperfeições e todos nós temos. Às vezes a gente cai. Mas é esse esforço contínuo em domar as más tendências que Kardec classificou como sendo verdadeiro espírita, né? Ele não falou que é a pessoa perfeita. É aquele que se esforça em domar as suas más tendências e você vê na pessoa um progresso moral. E isso deve ser algo que vocês devem pensar: será que eu estou progredindo moralmente, né? Você se considera desperto? Ou vocês ainda são muito apegados às coisas? A família é até natural que a gente tenha um certo apego, mas vamos entender o seguinte: até a família, os filhos de vocês, são espíritos que já tiveram várias famílias, né? Então vocês têm que procurar amar esses seres. E quando todos desencarnarem, se houver amor verdadeiro, todos vão estar em contato num determinado momento.
Isso é a família espiritual. Mas não queiram ser dono da pessoa, dono do marido, dono da esposa, dono do filho, da avó, né? Nós estamos tendo experiências juntos. E essa experiência é para nós vivenciarmos o amor. E quem é pai e quem é mãe tem uma grande responsabilidade em conduzir esses espíritos que Deus colocou na mão. Então, nós vemos muitos pais e muitas mães falhando nessa missão, porque é uma missão. Será que nós vamos ter passagens lúcidas pela vida espiritual? Será que a nossa próxima passagem pela vida espiritual será lúcida? Porque é assim que a gente tem que ver a vida. Não assim, eu vou morrer. O Espiritismo, como alguns dizem, matou a morte. É como eu vou continuar a viver quando eu deixar esse corpo. E enquanto eu estou nesse corpo, eu vou aproveitar ao máximo a vida. As pessoas, os relacionamentos. Relacionamento é um tesouro. Você vê o seu progresso, muitas vezes, num relacionamento. Mesmo que ele seja conflituoso. Como que você se comporta nesses conflitos? Qual é a sua atitude? Você sabe ouvir? Sabe calar na hora certa? Porque calar na hora certa também é uma virtude. Isso significa dar uma face quando te baterem numa face, né? Te batem numa face, você dá outra face. Isso é um simbolismo, né? Jesus comentou sobre isso. E muitas vezes o sábio é aquele que se cala no momento certo. Pilato perguntou para Jesus o que é a verdade. Jesus ficou calado. Foi o silêncio mais ensurdecedor da história da humanidade. Jesus não ia discutir com aquele homem orgulhoso o que é a verdade. Ele se calou, né? Então a gente precisa desenvolver a mente, ter percepção do universo, se ver como um ser do universo. Isso também é se espiritualizar. E sair dessas passagens por antros de dor e de sofrimento, como tem acontecido. Nós não sabemos de onde nós viemos na última encarnação, mas é possível que a gente tenha vindo dos umbrais. A gente não pode afirmar que sim ou que não, né? Eu fiz umas anotações aqui das obras de André Luiz, ele na colônia Nosso Lar, e falando sobre as câmaras de retificação no Nosso Lar. Vocês lembram do livro e do filme? O Nosso Lar é uma colônia de acolhimento de espíritos recém-saídos do umbral. Então, lá existe um departamento, um setor, que são as câmaras, onde tem macas e espíritos que ainda estão sofrendo ali, que foram levados para essa parte da colônia, que tem, vamos dizer assim, uma parte sua ainda nos umbrais, para eles poderem despertar. E o André Luiz, então, ele é levado a essas câmaras de retificação, nesse setor da colônia Nosso Lar, e ele vai dizer assim: era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Olha só, verdadeiros despojos humanos. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos encaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. É o que eu falo, esses espíritos estão desencarnados, por algum motivo foram levados para as câmaras de retificação e não estão lúcidos. Qual é a lembrança que eles vão ter da passagem pela vida espiritual nessa condição? É preciso que ele desperte, é preciso que ele se perdoe, é preciso que ele tenha uma consciência de onde ele está. E muitos desses espíritos, muitas vezes, são levados para uma reencarnação compulsória. Talvez por isso estejam no Nosso Lar, não para vivenciar a colônia como o André Luiz, mas espíritos sendo preparados para uma nova encarnação. E o que eles aproveitaram da vida espiritual? Já pensaram nisso? Então, essa é a condição de muitos espíritos. Sem contar aqueles que têm um despertar lá, mas que continuam voltados para o mal. André Luiz continua assim: tão angustiosas foram minhas primeiras impressões
que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então, dá para vocês imaginarem a cena, né, desse setor da colônia Nosso Lar, que é o das câmaras de retificação. E eu estou citando isso não é para assustar ninguém, é porque isso é uma realidade de um mundo inferior. Então, mais do que nunca, a gente tem que colocar em mente que a nossa espiritualização tem a ver com a nossa felicidade, tem a ver com o nosso progresso espiritual. Daí a importância de vocês estarem estudando, refletindo, revendo a vida de vocês, pensando muito nos relacionamentos. Eu insisto nisso, é muito importante vocês pararem e pensarem no relacionamento com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, mães, pais, com as pessoas do trabalho de vocês, com as pessoas que por um motivo qualquer estejam agredindo vocês, como vocês vão reagir? Tudo isso são lições para o espírito. Muitas vezes, uma situação difícil acontece porque vocês já vivenciaram isso antes. Isso é um planeta de provas. Então, tentem tirar proveito de todas as experiências. Mesmo que vocês estejam num momento difícil, por exemplo, uma pessoa desempregada, com dificuldade de pagar as contas, ou alguém que está à beira de romper um relacionamento, ou alguém, por exemplo, que tem um filho envolvido em drogas. Tudo isso serve de prova, e como vocês vão vivenciar essa situação é muito importante. Então, isso é estar espiritualizado também, é estar preparado para superar situações difíceis. E é aí que você mostra quem você é, se você já fez progresso. Porque quando tudo está bem é muito fácil. Quando nós desencarnarmos numa condição de lucidez, nós vamos ser convidados a trabalhar e vamos ver o sofrimento humano. É isso que André Luiz descreve também nas obras dele, né? Em algumas obras ele vem até a Terra e começa a descrever os dramas que as famílias vivem, os processos obsessivos, pessoas que são levadas nas casas espíritas. São relatadas reuniões mediúnicas das casas espíritas, mas sob a ótica dos espíritos. E André Luiz fica impressionado com as coisas que acontecem numa reunião mediúnica, numa reunião de tratamento. Então, todos vocês vão ser convidados a trabalhar dessa maneira. Então, você se espiritualizar aqui é um bilhete premiado para você ingressar na vida espiritual bem, ir lá numa condição de lucidez e em breve poder estar trabalhando, revendo entes queridos, ajudando os entes queridos de vocês que porventura estejam mal, porque isso vai acontecer. Então, é uma grande felicidade para o espírito poder ajudar alguém que você ama. Para isso, você precisa estar bem. Sabe aquela história do avião? Se faltar o ar no avião, cair a pressão, coloca a máscara em você primeiro e depois coloca na criança. É porque você precisa estar bem para poder ajudar. Porque se você for tentar colocar a máscara na criança e você desmaiar, é possível que os dois tenham dificuldades, que até morram. Então é preciso que você esteja bem para ajudar. E você se espiritualizar significa você estar bem com você mesmo. Você se perdoar dos erros. Nós erramos, perdoem-se. Respirem de vez em quando. As coisas estão difíceis. Vai numa praia, caminha, toma um ar, toma um sol, toma uma água de coco, senta na beira da praia. Se não tiver praia, num local com a natureza, respira um pouco, faz uma prece, limpa um pouquinho a mente, acalma o coração, para você voltar e poder enfrentar as coisas. E se você estiver bem conectado com seu mentor, com seu anjo da guarda, com a espiritualidade, as coisas vão se resolver. As dificuldades vão ser enfrentadas com coragem, mesmo que você esteja, por exemplo, com uma doença séria. Porque aquela história eu gosto de falar assim, né? Embora seja fácil falar e difícil viver a situação. Mas eu digo assim, para a pessoa que está doente, com câncer, por exemplo, diga o seguinte: o meu corpo está doente, eu não estou.
eu amo esse corpo, eu preciso dele, eu vou fazer de tudo para ajudar a curar esse corpo. Mas se porventura essa cura não for possível, eu como espírito estou curado. Eu vou ser mais forte do que a doença, porque eu tenho fé. Eu sei que o que eu estou encarando é por erros meus, porque Deus não castiga ninguém. Então eu vou superar essa doença e eu vou ter força para isso. Isso é estar espiritualizado. E quem desencarna nessa condição, às vezes por uma doença, se vê livre daquela dor, sente um corpo espiritual limpinho, entende que às vezes um tumor é o dreno de energias que estavam armazenadas e condensadas no corpo espiritual. Existe uma relação entre o corpo espiritual e o físico. E muitas vezes, numa encarnação, é planejada para o espírito drenar aquelas energias e enfrentar aquela situação, aquela dor. Não é fácil, mas fica mais leve para aquele que vê a vida como um todo, não apenas entre o berço e o túmulo. A mensagem do Consolador é muito importante e nós temos que ter confiança naquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. O que deve diferenciar o espírita daquele que não tem informação espiritual? É a confiança que você tem. Porque o espiritismo, além de ser uma fé raciocinada, ela também se baseia na mediunidade. E é preciso que vocês tenham confiança na mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Dona Ivone Pereira e de outros grandes médiuns. Mas existem outros que não são tão famosos e que deixam mensagens seríssimas. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele não ficava de frente com o médium e o que o espírito falasse era verdade, ele botava no papel. Não era assim. Ele fazia uma checagem, ele usou um método científico, ele comparava, né? Ele era uma pessoa muito preparada para isso e ele fez um trabalho que ficou registrado no Livro dos Médiuns. Então eu vou dar só um exemplo para vocês. Digamos que você não tenha confiança numa informação, numa mensagem espiritual. E um dia vocês se deparam com um médium, vou dar um exemplo, que diz assim: eu estou aqui falando com a sua avó, que já faleceu. E ela diz que guardou uma joia numa caixinha branca com bolinhas vermelhas. Aí você, legal. A minha avó guardou uma joia numa caixinha branca com bolinhas vermelhas. Aí você vai para casa e fala com a sua mãe: olha, eu tive com o médium e falou que esteve com vovó. Ah, o que ele falou? Que vovó guardava uma joia numa caixinha branca com bolinhas vermelhas. E a mãe faz assim, arregala os olhos. Meu Deus, era verdade. Só eu sabia disso. Não muda a mensagem do médium? Aí passam, vamos dizer assim, 2, 3 anos. E essa pessoa morava no Rio de Janeiro e de repente vai para o Rio Grande do Sul, numa casa espírita. E aí vem um médium e fala: estou aqui com uma pessoa que diz sua avó, ser sua avó. E essa pessoa vai dizer assim, esse espírito vai dizer através do médium: lembra que eu te falei? Eu sou sua avó. Eu guardava uma joia numa caixinha branca com bolinhas vermelhas. Eita, não muda tudo? Você não fala, não, essa é uma mensagem autêntica, não há como essa coisa ser fraudada. Assim fez Kardec. Toda a doutrina espírita foi codificada dessa maneira. Ele checava e usava método para comparar respostas, médios diferentes. Então a gente tem que ter muita confiança na doutrina espírita. E é esse estudo do Livro dos Médiuns, do Espiritismo, que é importante para o espírita trabalhar bem na casa espírita, principalmente se ele se envolver com mediunidade, com reuniões mediúnicas. Então, repararam que a obra espírita ela é extremamente confiável. E é essa informação que a maior parte das pessoas não tem, porque acham que o espírita fica conversando com qualquer espírito, acredita em tudo e que ficam, né, na casa espírita só fazendo isso. Então nós que temos o conhecimento precisamos entender essas pessoas e tentar ajudá-las a se espiritualizarem sem a preocupação de fazer
elas virarem espíritas. Isso é opção delas. Então, essa condição da pessoa querer esclarecer outra, os pais deveriam ter essa preocupação com os filhos. Por que não? Não precisa necessariamente levar uma criança para uma casa espírita. Para quê? Talvez para tomar um passe, né? Mas conversar com a criança é outra coisa. E se ela se mostrar favorável, que tal colocá-la numa evangelização? Para ela aprender essas coisas desde cedo, num outro linguajar, de forma suave. E você começar a moralizar aquele filho. Porque na escola, onde ela vai aprender português, matemática e geografia, isso não vai acontecer. E muitas vezes na escola, hoje em dia, acontecem coisas muito estranhas nas escolas. Então os pais precisam estar mais atentos aos filhos, principalmente às crianças. E com relação aos jovens, adolescentes, a gente vê muitos deles perdidos. E aí vão para as drogas, começam a ter um comportamento completamente equivocado. Às vezes, minha gente, isso é falta de espiritualidade. A pessoa pergunta: o que está vendo com meu filho? Eu não consigo mais acessar meu filho. Faltou diálogo, faltou a evangelização, faltou espiritualizar, mas tudo tem seu tempo, né? Eu estou falando essas coisas para chamar a atenção, porque isso faz parte da espiritualização da humanidade. Em países onde essa condição da vida espiritual é rechaçada, é rejeitada, como espiritualizar as pessoas? O que não quer dizer que não tenham pessoas boas, né? Então nós falamos muito de mundo de regeneração, mas como ingressar nesse mundo de regeneração? É desenvolver as antenas psíquicas através do estudo, através da meditação, através da prece. As palestras ajudam muito, os passes ajudam muito, sabe em quê? No desbloqueio energético, muitas vezes os chakras estão bloqueados. Nós não somos apenas esse corpo de carne e de osso. E nós temos os chakras, eu sempre falo isso. E esses chakras estão ligados a glândulas endócrinas, que secretam hormônios. E muitas vezes um bloqueio de um chakra afeta uma glândula. E a pessoa passa a ter um problema hormonal por causa de uma condição emocional. Hoje, muitos médicos, principalmente aqueles ligados à Associação Médica Espírita, já veem o ser integral, e não apenas o ser como uma pilha eletroquímica. Não é só a biologia. O pensamento atua, a vontade do espírito atua, as energias que envolvem o espírito são também responsáveis pela saúde daquele espírito. A saúde não é mais só apenas a saúde do corpo, mas a saúde da mente. E quantas pessoas existem que estão com o corpo saudável e a mente totalmente doente? E quantas pessoas existem que estão com o corpo doente, mas a mente está saudável? Então vamos prestar atenção a como nós estamos aproveitando o nosso tempo para nós sermos saudáveis primeiro como espíritos e tentarmos, com a mente sã, tornar o corpo são. E se por uma questão kármica, por uma questão qualquer, o corpo não acompanhar a mente, persista mantendo a mente equilibrada com a sua fé, porque isso vai fazer muito bem e é uma prova de que você está conseguindo vencer essa doença, sendo mais forte do que ela, e que você está crescendo espiritualmente. Então, a importância do conhecimento é muito importante também na evolução. O conhecimento é tão importante que a doutrina espírita só veio quando o conhecimento dá um salto na humanidade, né? Nós tivemos, durante séculos, a humanidade praticamente sem evoluir no campo do conhecimento de forma mais intensa. Eu separei um gráfico que eu vou mostrar para vocês. Para mim aqui é o gráfico 2, dêem uma olhada aí nesse gráfico. Estão vendo? O conhecimento ao longo do tempo. Então, enquanto vocês veem o gráfico, eu vou falando aqui. Você pega qualquer campo do conhecimento, por exemplo, a navegação. Como se navegava 1.500 anos antes de Cristo? Barco a vela, barco a remo, não é isso?
1500 anos depois de Cristo, como se navegava? Barco a remo, barco a vela, é o tempo de Cabral. Nada praticamente mudou. E a linha do conhecimento ao longo do tempo, que vocês veem no gráfico, né, na vertical o conhecimento, na horizontal o tempo. O conhecimento pouco evoluiu. Chegou no século XIX, veio uma penca de espíritos elevados. Eu coloquei alguns deles aí. Röntgen, Thomas Edison, Santos Dumont, William Thomas Green Morton. Quem é esse Green Morton? Gente, ele é muito importante, é um dentista que criou a primeira anestesia. Marconi, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Nicolaus Otto, o ciclo Otto dos motores, Marie Curie, Louis Pasteur, Nikola Tesla, Hertz, Crookes, Flammarion, o nosso Leon Denis Rivail, Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany. No século XIX, esses espíritos fizeram com que o conhecimento desse um salto. E nós saímos de uma era de séculos e séculos e milênios de pouco conhecimento para a era da tecnologia, graças a essas pessoas. Voltando então aqui para mim. Vocês viram como é que veio o conhecimento? Assim, crescia muito pouquinho, muito pouquinho. No século XIX ele fez isso. Jesus lá atrás falou o seguinte: muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem, e muitas outras eu teria a ensinar que vocês não compreenderiam. Então ele fala claramente que não era hora dele ensinar certas coisas. E ele completa: por isso eu rogarei ao meu Pai para mais tarde, no futuro, enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo o que eu tenho dito. Quando é que vem esse Consolador? Quando a humanidade tem condições mentais de entender um linguajar de onda, de partícula, de energia, de vidas em outros mundos. Foi no século XIX que esses seres vieram, certamente num planejamento espiritual, e a curva do conhecimento fez isso. Quando é que veio o Consolador, o Espiritismo? Exatamente na metade do século XIX. Entenderam? Como não foi coincidência, como existe um planejamento espiritual, isso é muito importante, vocês terem conhecimento. E nessa nova era da Terra, quando houver a separação do joio do trigo, eu já comentei que outros espíritos virão de outros orbes. Da mesma maneira que uma massa muito grande, gente, nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas, bilhões, separadas para outros orbes, alguns milhares virão de orbes mais evoluídos para alavancar o progresso da Terra. Isso é uma informação muito bonita, que deve ser considerada por vocês séria. E eu vou passar então um vídeo de 3 minutos, onde o Divaldo fala dos espíritos de Alcione. Eu já passei esse vídeo antes, mas já faz algum tempo, sempre vale a pena relembrar. Então assistam o Divaldo falando sobre a vinda desses espíritos mais evoluídos para alavancar o progresso da Terra, e a gente volta já já para comentar. Fale sobre os espíritos que estão vindos da estrela de Alcione. Já estão entre nós? Virão apenas para o Brasil? Qual a importância deles para a transição planetária? Para quem não sabe a que se refere a pergunta, eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários. Como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, os emigrados de Capela, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das
Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma que é um progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Então, pessoal, nós estamos prestes a vivenciar essa situação de espíritos amorosos que deixam suas moradas mais evoluídas, mergulham na Terra para, numa missão de amor, abrir a mente da humanidade. Essa é a próxima etapa que a gente vai viver após a separação. E alguns devem se perguntar, mas caramba, foi encarnar logo agora? Fique feliz por isso, porque você vai vivenciar essa situação, esteja encarnado ou desencarnado. Não esqueça que na vida espiritual, se você estiver bem e desperto, você vai ter muito mais lucidez e muito mais acesso a essa situação da Terra. E vocês vão poder trabalhar até muito mais e vivenciar muito mais essa situação do que se estiverem encarnados, né? Aqueles que são mais novinhos, que conseguirem chegar nessa época de enxergar uma Terra praticamente sem violência, vão vivenciar essa situação do lado de cá. Vão ver a Terra mudando. Os outros vão ver essa mesma situação do lado de lá. E vão poder reencarnar numa condição muito melhor, né? Imagine, eu vou reencarnar na Terra agora, puxa vida, onde o amor prevalece sobre o mal. Diferente de quando eu estava encarnado da última vez, onde a violência campeava, aqueles espíritos que estavam tendo a última chance, tocaram o terror no planeta. Não só aqueles que através de uma faca, de um revólver matavam, mas aqueles que às vezes tinham uma posição de mando, governantes, pessoas nos tribunais, que agiam de forma violenta, não usando a arma, mas usando a caneta, usando as suas decisões. E esses, coitados, vão sofrer muito e vão ser exilados com certeza, porque fazem o mal em larga escala. Então, nós tivemos na Terra, estamos tendo agora, uma intervenção de Jesus, através dos Espíritos. Leiam o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é belíssimo. E vejam mais essa figura aí, para mim, a figura 1, Jesus, estão vendo aí? E vários trabalhadores, vários espíritos chegando
É essa a situação que nós estamos praticamente vivendo. Nós não estamos sozinhos, né? Então, voltando aqui para mim, eu vou ler só o primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é belíssimo. Ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército, que se movimentam a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vocês que estão assistindo ao MAP não são mais cegos. Vocês têm um nível de informação que é muito valiosa. Parabéns para vocês. Parabéns pelo esforço. Parabéns por perderem algum tempo para refletir sobre a sua espiritualidade. Vocês são seres que estão se habilitando a viver nesse mundo de regeneração. Mas é o que eu disse antes. Associem o conhecimento à conduta. Façam um esforço, pensem sobre isso. Façam, embora não sejamos um Santo Agostinho, mas vamos tentar fazer como ele. Ao fim de cada dia eu parava para pensar se eu fiz mal a alguém, o bem que eu fiz, que é muito bom, ou a oportunidade que eu tive de fazer o bem e não fiz, que é o que acontece muito conosco, e eu procurava no dia seguinte me melhorar, né? Tentem fazer isso, é uma receita que Santo Agostinho deixa, e passem a usar a reflexão sobre a sua espiritualidade, seu aproveitamento do tempo, sobre a sua espiritualização, que isso faça parte das preocupações de vocês, e não apenas pagar a conta da Light, ou a conta da companhia de energia de onde vocês moram, pagar o plano de saúde. Se vejam como seres do universo, numa breve passagem em mais um corpo físico, numa experiência importantíssima, no momento mais crucial da humanidade até agora, o momento da grande transição, da separação dos espíritos violentos, da separação do joio do trigo. Nessa grande transição que é presidida por Jesus, acreditem nisso, e vocês vão colher os frutos mais tarde desse esforço, dessa boa vontade em se espiritualizarem. E não esqueçam de espiritualizar suas crianças, de conversar com elas sobre Jesus, sobre Deus. Isso é muito importante. E com os jovens, procurar trazê-los para esse caminho, porque as influências das trevas, dos planos inferiores, se faz presente. E muitos são perdidos para essa condição, porque muitos já vieram de lá. Então tem muita facilidade de ter afinidade com os planos inferiores, entenderam? Então, elevação de pensamento, elevação de sentimentos. Mas o nosso tempo se encerrou. Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Eu tenho falado sobre esse assunto. Quem não pôde ver, tente assistir os 2 últimos programas. Aliás, divulguem os estudos do MAP entre seus amigos, peguem as gravações e mandem aquele link, né? Às vezes para uma pessoa que precisa mudar de atitude, ter um consolo na vida. E o MAP é um polo, um ponto de luz, vamos dizer assim, de Jesus aqui na Terra, colocando em prática o Evangelho. Por isso o MAP se envolve tanto nos trabalhos assistenciais, porque são lições para nós que frequentam o MAP. Justamente para nós não sermos teóricos apenas. Nós precisamos colocar em prática esse amor, desenvolver nossos sentimentos. Isso é se espiritualizar também, se conectar com o alto. E esse é um convite que o MAP faz a todos vocês. Espiritualizem-se. Nas cidades onde tenha um polo do MAP, procurem o MAP, se já não foram lá. Se não tem um polo do MAP, procurem uma casa espírita séria, procurem mudar um pouquinho a maneira de ver a vida e sintam-se felizes de estar encarnados nesse momento da Terra. Bom, eu me despeço de vocês por hoje e até a próxima terça-feira. Que Jesus abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.